Bom dia a todos. Vou dar início, então, à primeira parte da aula de análise térmica, né, a parte teórica da disciplina de caracterização de materiais, né, da graduação, então, da UFSCar. Vou começar falando um pouco, então, quais são os principais, né, objetivos, né, vamos dizer assim, em relação a essa parte, esse tópico aqui, né, de caracterização, que é a parte de análise térmica, falar um pouquinho do conteúdo programático, né, e assim por diante, tá? O que é importante, então, a gente saber, ou vocês saberem, né, ao final desse tópico aqui, quais os conceitos básicos, né, relacionados aos fenômenos térmicos envolvidos nos materiais, tá? Essa é uma parte. Qual é a importância, né, da análise térmica para a formação do engenheiro de materiais, o funcionamento, o princípio de funcionamento dos principais tipos de análise térmicas, identificação dos chamados parâmetros térmicos, né, quais são as transformações de fase de primeira e segunda ordem. A grande maioria das transformações que ocorrem são de primeira ordem, mas existem algumas específicas que são chamadas de segunda ordem, né? Nós vamos ver isso. E quais softwares, né, a gente pode usar para analisar as curvas, né, para gerar os gráficos e tirar esses parâmetros térmicos aí, né, das curvas, tanto de resfriamento, aquecimento, quanto podem ser realizados também simulações de tratamentos isotérmicos, né, quer dizer, uma única temperatura, né, constante ao longo de um determinado tempo e avaliar as transformações que ocorrem. Então, o software mais comum utilizado mesmo é o Origin, né? Pode trabalhar no Excel, mas o Origin eu creio que tem mais recursos. Os objetivos, então, dominar os conceitos básicos das análises térmicas, IDSC, DTA, TG, dilatometria, dentre outras, né? Mas as principais análises térmicas que a gente usa para materiais são essas. Detectar transformações de fase, por exemplo, sólido-líquido, né? Fusão, cristalização, oxidação, degradação, precipitação ou dissolução, né, de uma determinada fase, transformação alotrópica, né, a medida de CP, a capacidade calorífica, né, medir energia ou entalpia de uma determinada transformação, ou energia acumulada num processo de deformação, por exemplo, no caso de metais, né, cinética de cristalização, precipitação e recristalização. Ou seja, tem uma série de eventos que ocorrem nos materiais que podem ser monitorados, né, e estudados em termos de cinética, né, através da análise térmica. Essas que eu mencionei, praticamente todas são transformações de primeira ordem. Como exemplos de transformações de segunda ordem, nós temos a TG, né, que é a temperatura de transição vítrea, que na curva a gente vai observar como uma mudança de patamar na curva. Então, não é um pico, né, a temperatura de transição vítrea. Uma mudança de patamar que também significa uma mudança de CP do material, né? Então, além da TG, como transformação de segunda ordem, nós temos, por exemplo, a temperatura de Curie, né, a TC, que é uma mudança de caráter ferromagnético para paramagnético, né? Como no exemplo dos materiais ferromagnéticos metálicos, né, que seriam ferro, cobalto e o níquel. Também podemos avaliar, através da análise térmica, transformação martensítica, né? Em aços, em ligas de titânio, ligas de cobre, né? Que são relacionadas ao efeito de memória de forma, né? As conhecidas Shape Memory Alloys, né? Podemos avaliar e monitorar a precipitação, né, a formação das chamadas zonas GP, zonas de Guinier-Preston, né, que é a formação de cluster de precipitados de alumínio 2 cobre, por exemplo, em ligas de alumínio aeronáuticas, né? Então, o DSC tem uma sensibilidade incrível, né? Sabendo utilizar bem a ferramenta, é uma ferramenta poderosíssima de caracterização, que às vezes é um pouco subutilizada, principalmente para materiais metálicos, tá? Mas tem um potencial incrível. Avaliar também a cristalinidade do material. Então, no DSC, a gente pode confirmar se o material é 100% cristalino, ele não vai ter pico de cristalização. Então, ele pode ser parcialmente cristalino ou 100% amorfo, né? Então, se a gente tiver o maior pico de cristalização possível,
essa pode ser uma referência do nosso material 100% amorfo, tá? O que mais? É importante também, como objetivo, conhecer os potenciais e limitações das técnicas, né, de análise térmica. Uma delas talvez resida na quantidade, né, de amostra, né, representatividade amostral mesmo, já que a massa utilizada para alguns tipos de análise térmica, como o DSC, é da ordem de miligramas, então a gente tem que levar em conta isso daí. Se a gente não tem uma amostra representativa do material, a gente pode ter um resultado errôneo, né? E um dos objetivos mais importantes é reconhecer todas as influências de parâmetros, né, na análise DSC, na curva de DSC e nos picos resultantes e nos parâmetros térmicos que nós vamos tentar avaliar. Então, influência da massa da amostra, a morfologia da amostra, se é na forma de um pó, partículas irregulares, ou um bulk, quer dizer, um sólido, né, na forma de um bloquinho irregular, ou de um disco, ou de um cubinho, certo? Então, a morfologia também influencia no resultado devido à condutividade térmica, que nós vamos ter, se o material for em pó, vai ter ar por entre as partículas do material, e isso vai alterar a condutividade, né? As taxas de aquecimento e resfriamento empregadas, né? Se a gente usa uma taxa menor ou maior, qual é a influência? O material do cadinho, se a gente usar um cadinho de alumínio, vai ter condutividade térmica muito maior do que um cadinho de alumina, né? Dióxido de alumínio. A atmosfera do forno, se é argônio, se é hélio, se é nitrogênio, também a condutividade térmica desses gases vai influenciar. O histórico de processamento, se o material foi deformado ou não, não é? Então, o histórico de processamento do material também, ou seja, tem uma série de fatores que influenciam nas curvas de DSC e nos resultados. Então, nós vamos disponibilizar, né, algum material dos slides dessa aula, a videoaula que eu estou gravando agora, e algum artigo a mais ou algum outro material em PDF que a gente possa disponibilizar como catálogo de uma empresa, de um fabricante de equipamentos DSC. Esses vão ser os materiais de aula, né? E as atividades de você vão ser as leituras, então, desses materiais PDF, assistir os vídeos, identificação de fases, né? Nós vamos deixar essa tarefa no Moodle para vocês, uma transformação de fase, e nós vamos deixar também o resumo a ser entregue e questões que vão estar na lista de exercícios, tá? O resumo vai contar como nota e frequência nesse caso, né? E a lista só como nota, né? Como avaliação, atividade avaliativa. E nós vamos avaliar também, relacionado a essa disciplina, o desempenho no trabalho em grupo, tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês em relação a essa primeira parte aqui de DSC, tá bom? Então, vou procurar fazer um outro bloco, né, com a continuidade da parte 2. Tá certo, pessoal? Obrigado por enquanto, então.